Olá, alunos do Colégio Francisco de Assis do primeiro ano. Meu nome é André Luiz, sou professor de língua portuguesa, tá? E nas videoaulas dessa semana nós trabalharemos visando a revisão de proficiência do primeiro bimestre, tá? Falaremos dos módulos 1 e 2. Na videoaula de hoje, nessa videoaula especificamente, falaremos do módulo 1, começando com linguagem verbal e não verbal, tá? A linguagem verbal é a que utiliza a palavra como código. Então, toda linguagem verbal é a que tem palavra constituída única e exclusivamente por palavras, tá? A linguagem não verbal ela é constituída por gestos, tom de voz, postura corporal, etc. Ela não utiliza palavras, tá bom? Aqui alguns exemplos de linguagem não verbal, a expressão facial, os emojis são exemplos de linguagem não verbal, tá? A linguagem mista, ela usa simultaneamente a linguagem verbal e a não verbal, tá? Tem palavras escritas e imagens ao mesmo tempo. Se você observar aqui, ó, tem a expressão facial dos personagens, ó, toda a expressão facial, o tracejado aqui nos balões, indicando que eles estão falando no tom mais baixo, o formato aqui do balão muda também, além das palavras. Você vê que ele utiliza tanto as palavras quanto outros recursos visuais, aqui caracterizando uma linguagem mista, tá? Falando dos modos de organização do discurso, segundo tópico desse primeiro módulo, tem a narração, que é a modalidade em que se conta um fato fictício ou não que ocorreu num determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. O tempo verbal predominante é sempre o pretérito, tá? Não é sempre, mas predomínio do pretérito, tá? Depende da narração aí, tá? Outra forma de organização é a descritiva, tá? O texto faz um retrato por escrito de um lugar, de uma pessoa ou objeto. Existe a descrição objetiva ou a descrição subjetiva, tá bom? Mas é sempre um predomínio grande, né? Mais utilizado de adjetivos, já que tem uma função caracterizadora. Seu objetivo é caracterizar uma maior utilização dos adjetivos, né? Tá? Há também a dissertação. A dissertação é o mais importante para a gente, né? Porque é o tipo de texto solicitado não só no Enem, mas em outros concursos também, mas o Enem é exatamente esse. Dependendo do objetivo do texto, ele pode ser expositivo ou narrativo. Então, tem a dissertação expositiva, tá? Que ela apresenta um saber constituído e legitimado. O texto expositivo apenas expõe ideias, tá? Sobre um determinado assunto. A intenção é informar e esclarecer. Ou, no caso, o argumentativo, o dissertativo argumentativo. O texto, além de explicar, também persuade o leitor ou interlocutor, objetivando convencê-lo de algo. Tá bom? Nós ficamos por aqui. O nosso foco no primeiro módulo é entender essa linguagem verbal e não verbal e os modos de organização do discurso. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima live.